A nossa entrevista de hoje no Espaço Todeschini é com o cirurgião dentista Júlio Cravinhos. Ele fala sobre um procedimento chamado cirurgia ortognática. Você sabe o que é cirurgia ortognática? Pois então assista agora, porque vale muito a pena você acompanhar essa entrevista a partir de agora no Espaço Todeschini, que nós vamos falar sobre este assunto. Nós convidamos o cirurgião dentista Júlio Cravinhos, a quem eu dou uma boa noite, agradecendo pela participação no programa. Boa noite, Carla. Um prazer estar aqui em tão prestigiado programa, em tão prestigiado canal, com tão prestigiosa companhia. Muito obrigada, doutor Júlio. As pessoas me perguntam muito e são muitos os e-mails que chegam para o programa Canal Saúde para falar sobre esse tema. Primeiro porque é um nome muito complicado, né? Cirurgia ortognática. As pessoas ficam sem saber o que é. Então eu gostaria que, para começar essa entrevista, o senhor explicasse para a nossa população o que é a cirurgia ortognática. Bom, inicialmente, vamos pegar pela palavra ortognática. Orto, correto. Gnático quer dizer sistema estomatognático, seria o quê? A face, boca e seus anexos. Então é um procedimento cirúrgico realizado a fim de proporcionar harmonia entre os dentes, entre o esqueleto facial. Muitas vezes, Carla e população, muitas as pessoas pegam e vão ao ortodontista porque eu tenho um dente fora do lugar, minha mordida não está correta. No entanto, muitas vezes assim, o ortodontista pode vir a resolver. No entanto, em algumas situações, esse problema não se dá somente pelo mau posicionamento dental, que neste caso a ortodontia resolve, mas sim pelo mau posicionamento esquelético. Acho que todo mundo deve conhecer alguém que tenha, digamos, a mandíbula projetada para frente, ou a maxila para trás, ou o contrário, a pessoa chama dentuço, né? A mandíbula um pouco para trás, né? Nossa, se a gente for pegar... O queixo fica bem, bem afiado, né, doutor Júlio? Em algumas situações, assim, existem algumas personalidades públicas que são assim, o Michael Schumacher, né? Rubinho Barrichello. Falando do nosso Piauí, o Zé Pinguelo, né, que ele tem... É um grande exemplo, É um grande exemplo, mas o Zé Pinguelo, pelo que eu tenho acompanhado aí, ele gosta de ter aquele queixo, né, doutor Júlio? Exatamente, mas assim... O que faz com que o procedimento cirúrgico seja realizado, primeiramente, é o quê? É o restabelecimento funcional. É fazer com que a pessoa ela volte a ter uma mordida correta, volte a ter uma melhor harmonia entre os dentes. E com isso vai melhorar o quê? A fonação, você vai falar melhor, a mastigação dos alimentos, a fonação. E, sem dúvida alguma, um dos fatores importantes de se citar é o quê? A face é a janela da nossa alma. É pelo nosso rosto que nós nos expressamos, que nós nos relacionamos com os outros, com o mundo, que nós nos apresentamos às pessoas, nosso cartão de visita. Com certeza. E em algumas pessoas, eu tenho assim, em minha prática clínica, me deparado com algumas pessoas que têm problemas de convivência social, baixa estima, né, doutor Júlio? Uma baixa estima justamente por conta desse problema. E muitas vezes ela não sabe que esse problema pode sim ser resolvido, né? Então, hoje em dia a gente tem um trabalho já realizado aqui em Teresina já há alguns anos, né? Onde a gente proporciona, juntamente com a ortodontia, visando o planejamento cirúrgico, visando o tratamento cirúrgico, o restabelecimento desse quadro, né? Ou seja, além de funcional, ela também é uma cirurgia estética, né, doutor Júlio? Na realidade, assim, inicialmente, o grande objetivo dela é funcional. Ela é uma cirurgia funcional com repercussão estética, né? Eu sempre converso com os pacientes para dizer o seguinte, olha, nós vamos colocar os seus dentes na posição ideal. E com isso, a face, sem dúvida alguma, quando você faz movimentações esqueléticas, ela volta a ter uma harmonia adequada, né? Para tal, nós fazemos sim, uma avaliação da face da pessoa, algumas medidas que são importantes, e a gente mostra esse planejamento prévio para o paciente, para fim de que ele concorde e nós possamos executá-lo. Agora, como é que é feita essa cirurgia, doutor? As pessoas têm muito medo? Olha, na realidade, assim, essa cirurgia ela é feita em ambiente hospitalar. Cirurgia, anestesia geral, sofrer uma anestesia geral, né? Como
A maioria dos procedimentos cirúrgicos de médio, grande porte são realizados justamente para proporcionar uma segurança maior ao paciente. São feitos, dependendo do tipo de caso, é feita uma avaliação e são feitos cortes no tecido ósseo, né, na mandíbula ou na maxila ou em ambos os tecidos. E esses tecidos que são osteotomizados, eles são reposicionados. Então, digamos, o paciente ele tem a mandíbula para frente. É feita uma medida, a gente calcula quantos milímetros essa mandíbula vai voltar e nós reposicionamos essa mandíbula na sua posição original. Vale ressaltar que muitas pessoas me indagam, né? Tem algum corte feito por fora, na pele? Vou ficar com alguma cicatriz? Na realidade, não. A cirurgia é feita tudo por dentro, toda por dentro da boca. Nenhum paciente sofre nenhum corte por fora da face. Então, é tudo feito por dentro da boca, né? E é por essa via que nós realizamos o procedimento. E por falar com relação a isso, doutor, é por isso que a gente fala que passa-se a ter esse conceito para as pessoas que fazem a cirurgia da estética mesmo, né? Não é que, é como o senhor falou, o objetivo da cirurgia é funcional realmente, mas ela acaba indo para esse caminho, porque melhora muito a estética facial da pessoa. Eleva a autoestima, pessoas que passam por esse problema, que tem esse problema, sabem sem dúvida alguma, a estética facial ela é alcançada, né? Só que seria bom até a gente explicar para a população justamente esse que é um grande paradigma, né? O que é estética e o que é função. Por exemplo, existem alguns procedimentos que são realizados, vou citar um exemplo aqui, um paciente que tem o queixinho bem para trás. Se ele for em outro profissional, em outras especialidades, eles podem colocar um preenchimento de silicone aqui no queixo. Vai resolver o quê? A estética. Ele vai ficar com o queixo mais projetado. Só que não vai resolver a função. Que é o principal. A mordida do paciente não vai estar legal. A respiração dele, a via aérea dele não vai estar legal. Então, assim, a gente consegue alcançar a estética restabelecendo a função. Então, eu acho que talvez seria esse o maior legado. Não adianta nada eu ficar bonito externamente, mas internamente a minha função não está sendo bem executada. Doutor Júlio, um dos grandes problemas das pessoas, na maioria das vezes, quando vão fazer uma cirurgia, é com relação ao pós-cirúrgico. Eu queria que o senhor falasse um pouco com relação a isso, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que vão fazer essa cirurgia ficam com esses questionamentos, né? Mas é muito simples o pós-cirúrgico, não é, doutor Júlio? Assim, não é um bicho de 7 cabeças como a gente imagina. Nos primórdios da cirurgia ortognática, o que acontecia? O paciente, ele sofria os cortes, né, as suas osteotomias, e não havia ainda nessa época um aparato que a gente pudesse manter o tecido ósseo na posição. Por isso o paciente ele passava assim, a gente amarrava a boca do paciente. Na realidade eu não peguei nem essa época, né, mas historicamente foi o que foi falado, as coisas de 20, 30 anos atrás. Se amarrava a boca do paciente, o paciente estava 30, 40, 50 dias com a boca, os dentes amarrados, e até que o tecido ósseo reparasse, né, voltasse na sua posição original e que você pudesse abrir. E aí ia se fazer fisioterapia, o paciente ia fazer um restabelecimento maior. Então era assim, um pós-operatório horrível. O paciente ele não tinha como se alimentar, não tinha como higienizar, não tinha como respirar corretamente, tinha um edema, poderia haver um processo infeccioso muitas vezes por conta da falta de higienização na área. Atualmente, com o advento eu acho que foi até uma grande evolução dentro da cirurgia bucomaxilofacial, dentro da ortopedia, dentro de outras especialidades, que é a fixação interna rígida. O que é a fixação interna rígida? Ela é utilizada, por exemplo, para fraturas. Você tem uma fratura, você coloca um artefato diretamente no tecido ósseo, uma mini placa e um mini parafuso, que ele permite reparo com função. Ou seja, o paciente sai da cirurgia abrindo e fechando a boca. Nossa, que fantástico! Obviamente que ele não vai sair abrindo e fechando a boca como nós estamos aqui, né? Porque ele sofreu um procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico vai ter edema, vai ter
uma alteração da função, ele não vai abrir e fechar a boca corretamente nos primeiros dias de pós-operatório, mas com certeza esse pós-operatório é um pós-operatório bem mais tranquilo do que se era praticado em tempos atrás. Uma das grandes funções que nós cirurgiões dentistas temos seria o quê? O restabelecimento do sorriso da pessoa. E da estética facial, você ter uma face harmônica, né? Então, sem dúvida alguma, umas pessoas que eu já realizei esse procedimento, no início, quando você está no pós-operatório imediato, elas não olham no espelho que você não vai gostar de cirurgia. Mas eles olham, doutor, estou arrependido, não gostaria de ter feito. Quando, assim, 1, 2 dias depois, reduz um pouco o edema, assim, às vezes uma semana, até mais um pouquinho, reduz o edema, que ela começa a reparar, a notar que aquilo que muitas vezes foi motivo de bullying, mesmo no colégio, né? Piadas, né? Piadas, alguma coisa assim, que aquilo tudo desapareceu e a pessoa começa a ter uma autoestima muito grande. Eu tenho, assim, mulheres que eu já fiz cirurgias que elas chegavam no consultório, assim, 15, 20 dias pós-operado, já com escova no cabelo, já com um batom novo, uma coisa assim. Então a gente percebe notoriamente a melhoria da autoestima. Isso, para nós, é uma coisa extremamente agradável, você estar restabelecendo, assim, a autoestima da pessoa. E assim, essa troca, esse feeling, esse feedback que você tem com o teu paciente é muito bom. Muito bom você fazer uma pessoa feliz voltar a sorrir. Voltar a sorrir, como o senhor falou. Essa é a vontade de todo cirurgião dentista, que o seu paciente tenha um belo sorriso e uma bela harmonia facial. Para encerrar essa entrevista, eu queria só mais uma informação com relação a esse tipo de cirurgia. Criança pode fazer, doutor Júlio? Isso é um grande questionamento. Eu vou primeiramente fazer uma consideração inicial em relação ao que você falou. Antigamente, o dentista era o dentista da família inteira. Ele começa... Assim, ele seguia a pessoa a vida inteira, né? Desde que nasceu, cuidava dos dentes de leite, depois os dentes permanentes, depois extraía os dentes permanentes e colocava uma prótese, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, as novas gerações já estão com um cuidado bastante grande. A odontologia realmente evoluiu muito, não só na cirurgia bucomaxilofacial, mas como também nas outras especialidades, né? Hoje em dia, a pessoa perde um dente, pode colocar um implante, né? Que pode ser colocado indolor, uma cirurgia bastante simples, que fica um dente praticamente igual ao que a pessoa tinha. Em relação à cirurgia realizada em crianças, esse procedimento ele geralmente deve ser realizado quando do cessamento do crescimento facial. Isso se dá geralmente assim, por volta dos 15, 16 anos em meninas, em meninos por volta dos 18, 19 anos. Bom, de qualquer forma, eu adorei a entrevista, viu, doutor Júlio? Muito obrigada. Quero que você venha mais vezes no programa para falar, inclusive, de outros assuntos também na área cirúrgica, na área da odontologia, que são muito importantes e a nossa população agradece. Nós conversamos aqui com o cirurgião dentista Júlio Cravinhos. E na próxima semana, nós voltamos com mais um entrevistado especial, direto do Espaço Todeschini, para você. No próximo bloco tem uma matéria sobre o perigo do calor para os idosos e vamos saber dos riscos da exposição ao sol durante as férias.